Olá pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho com vocês, nossos amigos clientes e os nossos parceiros revendedores do Facilite. Falar um pouquinho com vocês a respeito do projeto Alfre. Eu venho falando há muito tempo, sobre a automação fácil, um resultado eficaz, que é o que a gente espera do projeto Alfre. Mas para fazer isso, eu gostaria de explicar um pouquinho mais, que a gente possa entender qual é a teoria que tem por trás da metodologia do projeto Alfre, entender alguns conceitos que a gente tem, para depois a gente passar para vocês a respeito de teoria e prática efetivamente do projeto Alfre. O que eu gostaria de falar com vocês durante esse vídeo, essas explicações que eu vou dar é o que é o projeto Alfre, onde ele pode ser aplicado, qual o material que vai ser criado para que a gente possa estar desenvolvendo essa metodologia e quais as ferramentas que a gente vai usar para se aplicar a metodologia do projeto Alfre. Então a gente vai tratar nesses vídeos esses 4 pontos para que fique claro para todos quais são os benefícios que a gente vai ter com essa metodologia. Para que a gente possa entender isso, eu vou explicar um pouquinho o que é um conceito, o que é projeto e o que é metodologia, para que depois a gente possa chegar aqui no projeto Alfre. Entendendo um pouquinho o que é conceito é o entendimento que a pessoa tem, é o entendimento que se faz de uma palavra, ou seja, é a noção, é a concepção que se tem de uma palavra. Então, um conceito sobre alguma coisa, o conceito sobre uma pessoa, é o conceito que se tem, então, sobre aquilo que está sendo analisado. Projeto, o sentido da palavra projeto, é o desejo, é a intenção de se realizar alguma coisa. Então, essa é, de forma bem simples, de entender o que é um projeto. Projeto de se construir uma casa, projeto de se realizar, de você casar, projeto de se construir uma empresa. A ideia de projeto, então, é o desejo ou a intenção de você realizar alguma coisa, de você fazer alguma coisa em um futuro. Então você planeja, você descreve. Um exemplo que a gente tem, então, de uma construção de uma casa, você até desenha, um engenheiro coloca no papel aquela sua vontade, aquele seu desejo de transformar ela em realidade. Então, projeto é isso, você projetar algo para o futuro. A metodologia é quando você vai criar um conjunto de regras, de orientações, para que você consiga transformar aquele desejo que era um projeto em uma realidade. Entendendo isso, nós vamos ter que a metodologia é um conjunto de regras, então, um conjunto de métodos para se atingir o desejo que era o projeto. Essa é a ideia, então, dessas 3 palavras. Aí eu vou explicar para vocês sobre o projeto Alfre e a metodologia Alfre. Entendendo assim, dá para a gente, então, falar sobre projeto Alfre. Projeto Alfre é o desejo que eu tenho, Florisvaldo, eu que idealizei essa metodologia, no caso, é o desejo que eu tenho de se ter condições para que se faça a implantação de uma automação comercial de forma bem prática e eficaz. Coisas que muitas vezes é complicado. O nosso empresário, nossos clientes, eles têm um desejo de se usar o sistema de gestão comercial. Mas muitas vezes todos os processos envolvidos em uma gestão, ele não é tão simples assim. Então, o projeto Alfre é isso, é o meu desejo, a minha intenção de que a gente tenha uma metodologia que possa trazer um resultado de forma mais prática para o amigo empresário. A metodologia Alfre, então, é efetivamente a gente conseguir criar essa metodologia, criar esses métodos, para que aquele meu desejo de se ter uma automação fácil com um resultado eficaz se torne real. Então a metodologia vai ser os métodos que a gente vai criar, as práticas que a gente vai criar, para que o nosso desejo de automação fácil com um resultado eficaz se torne realidade.
Essa é a intenção. Tá ok. Então, quais serão as ferramentas, quais serão as formas que nós vamos ter para que a gente crie essa metodologia e ela possa ser colocada em prática? Tem alguns itens que eu vou colocar como exemplo, podem-se ter outros, mas vamos pegar aqui 5 dos principais que a gente vai ter. Manuais. Desenvolver manuais, mas um manual onde a gente tenha um passo a passo de determinado método. Vou pegar um exemplo aqui, se nós fôssemos criar uma metodologia ALFRE para a implantação de um contas a pagar. A ideia é criar manual, passo a passo, para que seja descrito o que o empresário precisa fazer para que ele obtenha um resultado prático e eficaz na implantação daquele módulo do contas a pagar ou de uma gestão financeira como um todo. Podemos pegar só um pedaço da gestão financeira, contas a pagar. Um outro tipo de resultado dentro da gestão financeira, um contas a receber. Ou, a gente pode ir mais longe ainda, você ter um resultado para como analisar se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Então você vai ter um manual para que de forma prática e efetiva o empresário consiga obter esse resultado. Junto com manuais, a ideia é que se tenha quiz, perguntas. Se aplica uma metodologia, dentro dessa metodologia nós temos um manual com regras, onde a pessoa pode estudar, pode entender o processo como um todo, e a gente aplica o conhecimento para saber realmente ela está fazendo da maneira correta, ela entendeu como tem que ser feito para que se faça da maneira correta. Essa é a ideia do quiz. Um material de apoio muito importante é o que eu estou fazendo agora, criando um vídeo para poder explicar a metodologia. Então a ideia do vídeo é você ter um material de apoio para que você consiga acompanhar, não só de forma escrita, mas também ter um material onde você pode entender um pouquinho melhor analisando aquele vídeo, mostrando na prática aquelas funcionalidades. Artigos no blog, você pode ter materiais que são disponibilizados para que o cliente, no caso, a revenda, possa ter esse apoio e estar acompanhando atualizações que existam daquele processo. Então, existe lá no blog materiais de apoio para isso. E webinários. Você também pode ter webinários que são apresentações, são reuniões remotas, usando toda a tecnologia, falando especificamente de algum processo dentro do sistema que vai atender a empresa, alguma funcionalidade a mais que pode estar sendo disponibilizada. Então, webinários são bem-vindos para que exista essa interação e a aplicação do projeto ALFRE se torne mais fácil ainda. Aqui a gente está colocando esses exemplos, mas nós podemos ter outros, podemos ter sacadas, podemos ter compartilhamento de cases de clientes que estão aplicando aquela metodologia e de alguma forma um pouquinho diferente, ele surgiu um resultado melhor, podemos aplicar isso e disponibilizar para os clientes esses cases. Então essa é a ideia, ter um conjunto de material que possa trazer esse benefício para o empresário, que a automação ela se torne assim uma forma de obter um resultado com começo, meio e fim. Vai implementar um processo, ele vai obter resultado naquele processo. O resultado, como sempre, é o benefício da empresa, para que ela possa prosperar, para que ela tenha bons resultados, para que ela tenha lucro. Todos os processos dentro da empresa possam estar em harmonia e o empresário, sim, tendo resultado com o investimento que ele está fazendo. Essa é a ideia. Visto isso, nós vamos passar para vocês quais são os requisitos básicos para que o método ou processo, no caso do projeto ALFRE, seja considerada uma metodologia. Então nós vamos passar vários requisitos que vão definir que o projeto ALFRE realmente ele está sendo considerado como uma metodologia a ser implementada. Então, o que eu quero dizer com isso não é qualquer processo que você vai implementar que nós vamos considerar ele como uma metodologia ALFRE.
Para ser considerado uma metodologia alfa, ele vai ter que ter alguns selos que fazem parte da metodologia. E é isso que eu vou passar para vocês aqui. Então, pessoal, falando dos requisitos básicos para ser considerado uma metodologia alfa, nós vamos passar por 12 deles. Eu vou falar cada um deles e vou dar o exemplo também, para que a gente possa fazer uma relação e entender melhor. O primeiro deles que eu quero falar é que o projeto alfa, ele tem que trazer um resultado para o empresário que ele não tem tempo para enrolação. Né? Vamos falar um exemplo sobre isso. Vamos pegar o caso do financeiro, do contas a pagar, que é o que a gente vem dando como exemplo. A partir do contas a pagar, o cliente com apenas um lançamento, ele deveria conseguir obter um resultado, se ele está tendo lucro ou prejuízo. Então ele vai fazer um controle financeiro. Eu estou falando aqui, pode ser com um lançamento, mas estamos fazendo também, se for o caso, com 2 lançamentos, não tem problema. O que não pode é você fazer um processo muito complicado, porque o empresário de varejo ele não tem tempo muitas vezes para fazer muitos controles. Então nós temos que entregar alguma coisa para ele que seja mais prática, alguma coisa que não faça com que ele perca muito tempo. Então esse é o primeiro requisito básico. Trazer resultados para o empresário que não tem tempo para enrolação. Dando o exemplo aqui do financeiro no contas a pagar. Um outro item de requisito básico que nós temos é o projeto alfa tem que trazer resultado para o empresário, obter informações diárias, não somente no final de um período, no final de uma quinzena, no final de um mês. O empresário de varejo ele precisa ter essa informação de forma rápida. Um exemplo que eu dou aqui é o acesso à ferramenta Rimeio, que nós temos implementado no sistema, ou alguma ferramenta de BI. Essas ferramentas elas trazem informações de períodos, né, como eu falei, de período diário, semanal, mensal, quinzenal, mas ela traz aquela informação e ela proporciona que o cliente faça uma análise de forma rápida. Aquela informação ela apareça para ele, essa informação ele tome uma decisão. Um exemplo disso é a gente ter a informação sobre a margem de rentabilidade das vendas. Você tem lá uma margem média, né? Vamos pegar um exemplo de supermercado. Você tem uma margem média, você trabalha com 30, 25, 35, 40, né? Depende, a gente tem várias margens. Porém, um empresário de supermercado ou empresário de roupa, eles sabem mais ou menos, né? Vocês empresários sabem qual que é a margem média que a empresa precisa estar dando. A informação, ela sendo acompanhada diariamente, e ele vendo se aquela informação está dentro dos parâmetros que ele precisa, ele já consegue tomar uma decisão mais acertada. Então isso, o projeto alfa se propõe, entregar para o empresário informações diárias, para o pequeno varejista, aquele que não tem tempo para enrolação. Esse é um item muito importante que a gente dá como exemplo então. Um outro item é automação fácil com resultado eficaz, ou seja, é um requisito básico isso daqui. O que nós queremos dizer com isso, ao pé da letra? É que todos os módulos implementados ele tem que ser objetivo, né? Tanto o processo da entrada da informação, como a saída dessa informação. Vamos tratar aqui de forma diferente. A entrada dos dados, porque você alimenta o sistema com dados, e retorna para, no caso, o empresário uma informação. Então isso tem que ser fácil, não pode ser de uma maneira que ele vai imputar os dados, tem que fazer uma saída de uma determinada informação, imputar novamente esses dados para se ter novamente uma outra informação. O processo tem que ser de mão dupla. Você entrou com os dados, saiu a informação de forma fácil, de forma eficaz. Esse é mais um dos nossos requisitos. O outro requisito é a solução para o pequeno empresário, MEI e simples, que precisa de resposta rápida para tomar decisão. Então, nós estamos falando aqui de uma ferramenta de automação fácil, com resultado eficaz, para o pequeno empresário, MEI e simples. Por que eu estou falando e dando esse exemplo? Porque o varejista, né, ele não tem
assistentes administrativos, ele não tem uma equipe grande para que possa fazer a manipulação de todos esses dados. Ele normalmente, ele trabalha sozinho, ele tem mais uma pessoa ajudando ele. Então sempre esse empresário do varejo, ele trabalha de forma limitada, né? Ele não tem equipes grandes. O que nós queremos com isso então é fazer com que essa solução ela se torne uma solução que traz informação e uma informação para o cliente sem grandes dores de cabeça. Vamos pegar um exemplo aqui de uma ferramenta onde o empresário consiga saber, ele está fazendo uma compra, ele está parcelando em 3 vezes uma compra. Ele quer saber qual a melhor data para se fazer os pagamentos nos próximos meses, a primeira, segunda e terceira parcela. Ele tem que ligar para alguém que trabalha no financeiro para saber se tem cheque caindo naquela data ou não. Ele precisa ter aquela informação de forma imediata. E aquela informação não tem que depender de muitos processos, tanto para dar entrada como para se obter informação. Essa é a ideia então. Fazer com que o empresário varejista consiga ter a informação de forma fácil, sem grandes transtornos, sem precisar de ter uma equipe ao lado dele para isso. Mais um requisito, é a ferramenta que as grandes empresas utilizam, mas de forma acessível para o pequeno. A gente sabe que, muitas vezes, para o empresário ter informação, as grandes empresas, tem muitas pessoas trabalhando, e eles têm grandes ferramentas. No caso, o pequeno varejista, ele precisa e ele merece ter acesso à tecnologia que o torne mais competitivo mediante a concorrência, que o torne mais competitivo mediante as grandes empresas, muitas vezes, né? Então, o Alf possibilita isso. E é pensando nessas ferramentas que nós estamos desenvolvendo a metodologia, para que ele tenha esse resultado, com o mínimo de esforço. Essa é a ideia. Que o pequeno empresário ele tenha acesso à tecnologia que o torne competitivo. Um outro requisito, não é complicação nem excesso de burocracia. Entendeu? Não adianta a gente ter um sistema muito complexo se você não conseguir alimentar todas as informações. Então não é complicação. A metodologia Alfa ela ajuda com clareza, ela ajuda com facilidade na geração dos dados e a obtenção dos resultados. Então, não adianta chegar para o cliente e falar que ele tem que trabalhar com esse sistema e fazer uma entrada de produtos e trabalhar com 10 telas para se ter um resultado. É uma forma de você ter resultados sem complicação. Isso é o que um dos requisitos básicos se propõe na metodologia Alfa. A outra, não é teoria e é prática, ou seja, é a aplicação do uso das ferramentas de gestão que trazem resultado. Então, às vezes a gente fala, a gente vê, né, lê um artigo inteiro, o artigo fala, mas não diz nada. Você lê um livro, muitas vezes lê aquele livro, não entende nada porque não consegue colocar nada em prática. O projeto Alf, ele traz uma metodologia, então, que trata o processo da implantação e treinamento dos usuários muito objetivo, de forma bem objetiva. É na prática, é executar na prática, o passo a passo, com aquelas ferramentas que eu falei, com manuais, com vídeos, colocando na prática, no passo a passo, para que se tenha o resultado do processo, para que você tenha obtenção de resultado realmente para a empresa. Não adianta a gente falar e lá ensina, mas não se coloca em prática, ou pior ainda, ensina, mas não se consegue pôr em prática, porque é uma coisa muito difícil. Então esse é mais um requisito que a gente se propõe na metodologia. Não se fala sobre metodologia da ferramenta, fala sobre a utilização na prática. Então nós vemos, eu estava falando no item anterior, né? Então se a gente tem um livro, você vai lá e compra um livro, ou compra um manual, mas aquele livro, aquele manual, ele fala da teoria de economia, teoria de gestão, de administração, mas na prática você não tem um passo a passo onde ele mostre para você o que você tem que fazer no seu dia a dia. A metodologia Alf já é diferente.
É uma metodologia sobre a implantação de contas a pagar? Ele vai te explicar passo a passo como fazer isso. Não é assim, você precisa fazer o controle de contas a pagar e não te ensina como fazer. Fazer o controle de contas a pagar, mas não te ensina como obter resultado, fazer uma boa gestão de contas a pagar. Então não é falar sobre a metodologia da ferramenta, é aplicar a metodologia. Um item interessante aqui, não é burocracia, é resultado imediato, é resultado na prática, na fonte. Não é burocracia. Entenderam o que é burocracia, né? Burocracia é você ter um excesso de atividades meio para se atingir um objetivo. A gente vê muito falar de burocracia na administração pública. Então, o que a gente pensa com isso, um dos requisitos básicos da metodologia ALFRE, não é burocracia, ou seja, não é excesso de atividades meio para não se chegar a resultado nenhum. Não, é objetivo, é direto ao assunto, direto ao ponto. Você vai fazer determinada atividade e aquela atividade vai realmente te demonstrar um resultado efetivo. Essa é a ideia de não ser burocrático. O outro item aqui não é planejamento a longo prazo, é a curto prazo. Então a metodologia ALFRE, ela proporciona isso, porque não adianta nada você fazer metas de vendas para o mês, porém você não conseguir acompanhar essas metas. Você faz com a meta do mês, porém você só analisa no final do mês, no fechamento. A metodologia ALFRE, ela proporciona que você faça o ajuste dessa rota. Ela te oferece análises diárias, análises mais precisas, para que você realmente consiga redirecionar o encaminhamento da sua empresa. O FAS 95 é um dos módulos que nós temos dentro da metodologia ALFRE, aplicada na prática. Ele proporciona isso. Ele proporciona que você acompanhe no seu dia a dia, em curtos períodos de tempo, se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Que você consiga analisar e traçar novas rotas em função disso. Que é o que todo empresário precisa, todo empresário deseja, é uma empresa lucrativa. Então você precisa estar o tempo inteiro analisando essa lucratividade. Então o projeto ALFRE, com essa metodologia, ele proporciona isso, uma análise da solução a curto prazo. Mais um item que nós temos, que ele não é somente uma ferramenta, uma metodologia, que é o que nós tratamos, para as grandes empresas. Ele é uma metodologia para a pequena empresa, ele é uma metodologia para o pequeno varejo, para o pequeno empresário, aquele que muitas vezes não tem recursos necessários para se fazer grandes investimentos para se adquirir uma ferramenta muito cara no mercado. Mas ele merece, ele precisa ter uma ferramenta que atenda a gestão dele também. Então esse requisito é muito interessante, é muito importante e nós trabalhamos para que isso ocorra. Um empresário sem grandes investimentos, ele tem acesso à ferramenta e um item mais importante ainda, não só ter acesso à ferramenta, ele conseguir manter essa ferramenta em uso. Porque você muitas vezes tem que comprar a ferramenta, uma empresa grande ela compra, e depois ela tem que ter muita gente envolvida, muito custo de operação para se manter essa ferramenta. Então a metodologia ALFRE é a manutenção também disso aí, que a ferramenta tenha uma condição para o empresário ter acesso, no caso o empresário varejista, pequena empresa. Então a ALFRE vai na contramão de tudo que se tem no mercado, que está se oferecendo para o pequeno empresário hoje. Ele vai nessa contramão, ele quer oferecer para o pequeno empresário um sistema, uma ferramenta onde ele possa ter acesso a toda essa tecnologia. E um outro item é oferecer ao empresário ferramentas fáceis que apresentem resultados objetivos. O pequeno empresário, ele precisa de forma fácil entender um processo, certo? Colocar em prática esse processo e obter o resultado desse processo. Não adianta muitas vezes você falar para o empresário de varejo que ele tem que fazer um curso muito extenso, muito difícil, ou ele tem que implementar alguns processos onde toma parte do período do dia dele, de atividades dele, só para ele alimentar o sistema. Tem lá 5, 6 telas, processos muito complicados. Não, tem que ser uma ferramenta fácil e que apresenta resultado.
também não adianta ser fácil e não apresentar resultado, tá certo? Então, o que nós pensamos com esses requisitos básicos é que a metodologia ALFRE é a diferença que faz a diferença. O que nós colocamos é assim, ó, você não precisa ser e não precisa esperar ser um expert naquilo que você faz. O que você precisa é que tenha alguém, ou uma metodologia que ensine você de uma forma didática, né, a obter o resultado que você tanto necessita. Essa é um dos princípios, dos requisitos básicos aqui da metodologia ALFRE, tá ok? Então, até esse ponto, pessoal, obrigado. Eu falei sobre a teoria e a prática do que é a metodologia e o projeto ALFRE. Eu vou dar continuidade agora, apresentando para vocês a metodologia ALFRE e os resultados de forma prática, citando exemplos. E os exemplos que eu vou colocar, vocês vão observar que vai sempre ter, cada exemplo que eu der vai ter pelo menos 3 requisitos básicos fazendo parte dele. E aí a gente consegue entender melhor como que é a metodologia ALFRE na prática, oferecendo resultado para o pequeno empresário, para o varejista, tá certo? Então, dando continuidade sobre a metodologia ALFRE, nós vamos apresentar para vocês alguns exemplos, né, na prática da metodologia ALFRE sendo utilizada já, e aonde que nós vamos ver que tem lá pelo menos 3 selos de requisitos básicos dos exemplos que nós demos, para que aquela metodologia seja considerada uma metodologia ALFRE, tá ok? Então, o primeiro exemplo que eu dou para vocês são relatórios com indicadores de gestão que demonstram resultados e orienta para ações imediatas. A ideia é que você tenha, né, que o gestor, no caso, tenha acesso a alguns relatórios, não estou dizendo todos os relatórios, mas alguns relatórios estratégicos, onde ele tem as informações e no rodapé desse relatório ele tenha informações estratégicas. O benefício disso é que ele consiga fazer uma análise diária sobre o andamento das vendas e também pode fazer ações necessárias para corrigir o resultado que está sendo obtido até aquele momento. Então, esse relatório que a gente está mostrando como exemplo, ele tem as vendas diárias, ele tem ali o ticket médio, ele tem o valor total das vendas, né, e a quantidade de vendas que você vai ter para se chegar ao ticket médio. Porém, no rodapé desse relatório, ele vai analisar até aquele momento. Ele tem a meta do mês, então ele vai apresentar para ele qual está sendo o ponto que ele atingiu da meta até aquela data. Ele vai ver qual está sendo a meta diária alcançada mediante a meta que ele tinha que ter alcançado. Então tem vários itens ali, que não seria o caso agora de discorrer sobre cada um deles. A ideia é só mostrar que nós temos um relatório no modelo padrão, mas no final desse relatório nós temos informações adicionais. Esse tipo de informação impressa no rodapé, ele deve ser adotado para os principais relatórios do sistema. Um outro exemplo que eu dou, né, de relatório é um do cadastro de cliente. Nós podemos ter algumas informações ali no cadastro de cliente que não necessariamente seja só um relatório onde tenha os dados do cliente cadastrado. Nós podemos ter no final desse relatório quantidade de clientes ativos, quantidade de novos clientes no mês, média de novos clientes nos últimos 12 meses. São informações importantes que você olha num relatório desse e você entende como está sendo o comportamento da sua empresa. Então, esse primeiro exemplo trata desses relatórios com um rodapé um pouquinho mais de informação de gestão. Um outro exemplo que nós temos é orientações sobre como lançar pagamentos através de permuta. A gente vê muito isso, né, nas implantações que a gente faz. Você chega no cliente e você tem lá instalando um sistema em um cliente autopeças. Aí esse cliente ele faz propaganda na rádio. Muitas vezes a gente vê lá, né, no tratamento do dia a dia, nas operações financeiras do cliente, ele faz a propaganda na rádio e a pessoa da rádio vai lá fazer o recebimento da propaganda. Mas muitas vezes ele está precisando de alguma coisa, comprar uma peça para o carro. O que acontece?
A Autopeças, ao invés de pagar a propaganda da rádio, ele vende a peça, mas ele não recebe também a peça, tá certo? Então existe uma troca, ele estava devendo para a rádio, ele não paga a rádio, e a pessoa da peça não paga a peça. Existe uma troca de produtos aí, serviço. Porém, não se faz o controle efetivo desses registros, ou seja, perde-se efetivamente o controle financeiro de tudo isso. Isso é o que a gente vê muito por aí. Simplesmente dá baixa no seu contas a receber e o título que tinha que ser pago acaba não se pagando. Existe um furo no fluxo de caixa. A metodologia ALFRE, ela vai tratar isso, ela vai orientar como fazer o procedimento dessa transação comercial que existiu, aonde você vai lançar para que isso não interfira no resultado da sua empresa, no resultado financeiro da sua empresa, na questão da análise. Um outro item, ferramenta que demonstra ao usuário, né, do sistema, como encontrar divergências de caixa. Nós vemos muitos esse tipo de ocorrência também. A pessoa opera o caixa no seu dia a dia, chega no final de um período, ou no meio do batimento do dia, ou no final do dia, caixa não bate. Muitas vezes o usuário ele não sabe por onde começar, né, para encontrar a divergência desse caixa. Então o projeto ALFRE, no caso a metodologia ALFRE, é orientar o cliente para que ele entenda realmente o que é um batimento de caixa e para que ele entenda a hora que deu um problema de batimento de caixa, como ele vai achar essa diferença, aonde se encontram as informações necessárias para que ele ache essa diferença, para que não recaia sobre que simplesmente não bateu ou não bate e ele não controle e essa diferença fica perdida e interfere também no resultado da empresa. Então isso é interessante para que dê autonomia, para que o usuário consiga ele mesmo encontrar algum problema que possa vir a ocorrer no batimento de caixa. Um outro item, gerenciamento sobre pagamentos de cartão de crédito, que é feito no mês. O que eu quero dizer com isso? Muitos empresários de varejo, ele faz a compra do mês dele. Vamos pegar um exemplo de uma viagem que ele faz até São Paulo para fazer compra de produtos para trazer para a empresa. Ele vai até São Paulo fazer essas compras, porém, durante a viagem, ele gasta com deslocamento, combustível, alimentação, e depois lá onde ele está, ele vai comprar os produtos, as mercadorias, ele passa o cartão, talvez, para fazer a compra. Ele recebe no mês seguinte um boleto, né, das despesas com o cartão de crédito, e ali estão diversas despesas, inclusive muitas vezes despesas particulares dele. Como tratar isso no sistema? Como você vai fazer o lançamento disso no sistema? A ideia da metodologia ALFRE é orientar nesse processo como que vai ser feito todos os lançamentos. Mais uma vez, para que se obtenha resultado realmente do que está acontecendo na empresa. Resultado financeiro. Porque muitas vezes aquelas contas que veio no cartão de crédito, vem uma fatura, é feito o pagamento, mas não é lançado para se saber se foi de fornecedor, foi despesas com viagem, é prolabore, está tudo junto. Então como que se obtém resultado financeiro disso? A ideia da metodologia é orientar o pequeno empresário como tratar essa informação também. Um item interessante que foi implementado no nosso sistema tem essa funcionalidade, metodologia ALFRE aí, é facilidade nesse quesito. Você emite um extrato de contas a receber, algum tipo de relatório que você precisa emitir e enviar para o seu cliente. Então, o relatório está na tela a partir do sistema, dali mesmo você conseguir enviar um e-mail. Muitas vezes o que acontece é, você tem o relatório, mas não consegue mandar um e-mail. Ou para você mandar esse e-mail, né, de um contas a receber, você muitas vezes tem que salvar em um arquivo, sair de uma aplicação, entrar numa outra aplicação, anexar um arquivo e mandar. Então, aquilo que a gente falou lá nos requisitos básicos da metodologia. Menos passos possíveis para se obter o resultado mais prático daquela operação que está sendo feita.
Então essa é a ideia nesse exemplo, você a partir da impressão do relatório, ele já está ali na tela, você conseguir disparar um e-mail para quem for a pessoa interessada nesse e-mail, dessa informação. Por último, o item, ferramenta e-mail. A ferramenta e-mail, ela dispara alguns relatórios, e relatórios com informação muito interessante para tomada de decisão, para o celular da pessoa. No caso da pessoa aqui, o gestor, né, da empresa. Então, o sistema ele manda relatório das vendas, relatório de margem de rentabilidade, relatório do contas a pagar, do saldo mensal, você está até o dia 10, você sabe até o dia 30 quanto você ainda tem para pagar, relatório de controle bancário, para você saber quais os cheques que estão caindo em determinado dia. Então, o Facility, no caso a ferramenta e-mail, ela faz parte da metodologia Alfre. É uma ferramenta muito interessante para o pequeno varejista que realmente gosta, né, e que ele precisa ter essa informação o tempo todo para que ele possa fazer a gestão da empresa dele. Mais um item, é um módulo sendo concluído para ser entregue da metodologia Alfre, é a utilização do módulo de promoções e fidelidade. Eu acho esse módulo fantástico, é de muita utilidade para o empresário. E aonde que a metodologia Alfre entra nesse ponto? O sistema ele tem lá todo um tratamento para você fazer fidelização de cliente e para você fazer campanhas de promoção. Então, às vezes o empresário faz, mas ele faz de forma empírica, ele quer fazer uma campanha no final de semana, ele faz algum panfleto, ele faz rádio, ou ele coloca, né, mas é alguma coisa que ele fez sem muito controle. A ideia aqui é ter então essa metodologia, que você tem um passo a passo de como implementar na empresa uma campanha de fidelidade. Você tem um passo a passo de como fazer uma promoção de campanha de Natal. Qual é a primeira opção, né? No caso, a primeira situação que ele vai fazer, o primeiro passo. Ele vai primeiro definir a campanha, ele vai definir qual o período que essa campanha vai rodar, ele vai definir quais os prêmios que ele vai oferecer nessa campanha, quem pode participar dessa campanha. Esse é um item muito interessante da metodologia Alfre que nós estamos entregando, né? Para que seja implementado e que o gestor possa sim usufruir e ver na prática como que uma metodologia Alfre ela pode oferecer bastante benefício para a gestão dele, para o resultado da empresa, no caso. E o mais importante de tudo isso, a missão a ser alcançada pelo projeto Alfre, né, que esse é o meu sonho, minha idealização da metodologia Alfre, né, o que eu espero com tudo isso, é chegar um dia em que o cliente ele vai ter o desejo, né, ele vai ter a necessidade de falar para outras pessoas, né, que a metodologia Alfre utilizada na empresa dele, implantada pela TDP ou pelas revendas, transformou a empresa dele. Que essa metodologia veio e fez com que a empresa dele alavancasse, que a empresa dele tivesse resultado, que ela obtivesse uma transformação significativa dentro da empresa dele. E com isso, ele tem essa necessidade de passar para outras pessoas essa metodologia, falar que realmente é uma metodologia de sucesso e que ele use essa ferramenta e ele não consiga mais fazer com que a empresa dele tenha uma gestão sem ser utilizando a metodologia Alfre. Esse é o meu grande objetivo, né, com a idealização do projeto Alfre e com a idealização da metodologia sendo colocada em prática. Isso não vai ter preço que pague, isso é o que eu imagino que vai ser o grande sucesso, a grande sacada da mudança de paradigma quando se implanta um sistema dentro de uma empresa, né, onde você trabalha como varejo, dentro de uma empresa onde você tem muitas limitações, porém essa ferramenta, essa metodologia vai sucumbir com tudo isso, vai transformar esse pequeno varejista em uma empresa muito mais competitiva. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês e, como sempre eu falo, tendo dúvidas, tendo necessidade,
nós somos uma empresa 100% acessível e estamos aqui à disposição para ajudar no que for preciso. Obrigado, pessoal, mais uma vez, um forte abraço e até a próxima.